Olá, alunos do nono ano. Vamos à correção das atividades do PET 6 de Geografia, nono ano, semana 1. Atividade 1. Embora a agropecuária se destaque nos países da Europa Ocidental, é na Europa Oriental que há maior percentual de mão de obra empregada nesse setor. Diante do que foi estudado sobre as duas Europas no PET anterior, o que explica esse fato? Isso se deve ao fato de que a Europa Ocidental apresenta maiores níveis de desenvolvimento e uso de tecnologia do que os países da Europa Oriental. Dessa forma, a primeira, ou seja, a Europa Ocidental, se especializou no setor secundário e terciário. Já a Europa Oriental se especializou no setor primário por depender menos de tecnologias de ponta. Atividade 2. Leia a manchete abaixo. Rússia vai inundar o mundo de trigo. Terceiro maior exportador de insumos do mundo, atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos, a Rússia deve consolidar a liderança mundial na exportação de trigo. O país tem potencial para colher até 128 milhões de toneladas do cereal na temporada 2017-2018, aumento de 49% nas últimas 5 safras, e inundar o mercado externo com 31 milhões e 500 mil toneladas, aumento de 69% no período. Relacione a manchete com a frase: a Rússia é um dos celeiros do mundo. A manchete trata da expressiva produção de cereais no território russo, sobretudo de trigo. Além disso, a manchete relata a importância da produção russa para o abastecimento do mercado externo, fato indicado na frase: a Rússia é o celeiro do mundo. Atividade 3. Escreva um breve comentário sobre a importância da Política Agrícola Comum, PAC, para os países europeus. Trata-se de um conjunto de medidas criadas em 1962 com o intuito de manter o abastecimento de produtos alimentícios, conter ou controlar o êxodo rural e o crescimento das cidades, além de difundir medidas de controle dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Atividade 4. O Sudeste Asiático destaca-se como a região do planeta com a maior produção de arroz. Além do clima favorável, o sistema agrícola adotado é fundamental para se obter alta produtividade do solo. Observe a imagem e responda. Então, nós temos aqui a imagem que mostra, pessoas trabalhando no cultivo do arroz. Pergunta A. Como é preservada a cultura do cultivo de arroz no Sudeste Asiático? Na Ásia, o plantio de arroz é a fonte de renda para a maioria da população que vive em áreas rurais. Dessa forma, a prática vem sendo passada de geração em geração dentro das famílias empregadas no setor. B. Quais os principais países produtores de arroz na Ásia? China, seguido pela Índia, Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Mianmar e Filipinas. Vamos agora à correção da semana 2 do PET 6 de Geografia, nono ano.
Atividade 1. Observe as tabelas dos principais países da Oceania e responda as questões. Agropecuária. Austrália. Culturas tropicais e cereais, criação de ovinos e pecuária extensiva. Recursos minerais: ferro, carvão, ouro, alumínio, urânio, cobre, chumbo, zinco, diamante, níquel, manganês, prata, petróleo e gás natural. Indústrias: automobilística, eletrônica, mecânica, química, siderúrgica, petroquímica, de pesca. Nova Zelândia: agropecuária, culturas de grãos e criação intensiva e extensiva de ovinos. Recursos minerais: ferro, cobre, urânio e gás natural. Indústrias: automobilística, eletrônica, mecânica, química, têxtil e alimentícia. Pergunta A. Qual a participação do setor secundário na economia da Austrália? A indústria australiana desenvolve atividades ligadas ao setor primário e à exportação mineral. Atualmente, o setor secundário ocupa 21% da força de trabalho no país. B. Qual a participação do setor primário na economia da Nova Zelândia? Embora a Nova Zelândia possua um setor industrial diversificado, as atividades do setor primário continuam sendo muito importantes no conjunto de sua economia. Entre as atividades destacam-se a cultura de grãos e a criação intensiva e extensiva de ovinos. Atividade 2. Observe o mapa e responda. A. O mapa se refere a qual continente? O mapa se refere ao continente asiático. B. De acordo com o que foi estudado, quais são os países com a indústria mais avançada desse continente? Os países que possuem indústria mais avançadas no continente são Japão, Coreia do Sul, China, Hong Kong, entre outros. Atividade 3. Reflita sobre as diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico. Elabore um pequeno texto abordando o caso da China, cuja população carece de melhores condições de vida, apesar de um elevado PIB. Os conceitos de crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico são diferentes. O crescimento econômico diz respeito ao crescimento da população de um país e suas mais variadas áreas, bem como ao crescimento do PIB. Já o desenvolvimento socioeconômico reflete como o crescimento econômico é revertido em melhores condições de saúde, educação, transporte e segurança para os habitantes de um país. A China vem passando por um grande crescimento econômico nas últimas décadas, mas não vemos a mesma proporção de desenvolvimento socioeconômico. Para a atividade 4 e 5, observe a anamorfose geográfica para responder às atividades 4 e 5. Atividade 4. Qual é o título da anamorfose e o que ela representa? O título da anamorfose é Mundo, Produto Interno Bruto, PIB, 2016, bilhões de dólares. Essa anamorfose geográfica representa em destaque os países com os maiores PIBs do mundo. Atividade 5. Preencha a tabela com os países em destaque em seus respectivos continentes. Então, na Europa, nós vamos ter Reino Unido,
França, Espanha, Alemanha, Rússia e Itália. Na Ásia, nós vamos ter Ásia, Índia, China, Rússia, Coreia do Sul e Japão. Na Oceania, nós vamos ter Austrália. Vamos agora à correção das atividades da semana 3 do PET 6, Geografia, nono ano. Atividade 1. Descubra o tigre asiático descrito em cada um dos itens a seguir. Escreva no caderno. Frase A. A atividade industrial é de extrema importância para o país. Seu relevo montanhoso impede o maior desenvolvimento da agricultura. O país é Coreia do Sul. Frase B. O território foi alvo de muitas disputas entre chineses e japoneses, até que em 1949 tornou-se um estado à parte, capitalista, com fugitivos do regime socialista implantado na China. O país é Taiwan. C. É um dos maiores centros financeiros e serviços do mundo. Foi devolvido à China em 1997, porém manteve sua estrutura de governo autônomo e seu sistema socioeconômico. A resposta é Hong Kong. D. Cidade-estado membro da Comunidade Britânica das Nações. A maioria da população é de origem chinesa, mas também composta de malaios, indianos, britânicos e japoneses, formando um mosaico cultural. A resposta é Singapura. Atividade 2. Observe o mapa com os portos mais relevantes do mundo. Por que Singapura aparece como um dos locais mais importantes na circulação comercial mundial? Singapura é um dos locais mais importantes para a circulação de mercadorias do mundo. Isso se deve à boa estrutura de transporte desse país, além de sua posição estratégica entre o Sudeste Asiático, a China e a Oceania. Observe o quadro e responda as atividades 3 e 4. Atividade 3. Qual dos tigres asiáticos teve melhor desempenho de 1950 a 2016? Por quê? Dentre os tigres asiáticos, o que obteve melhor desempenho foi Singapura, cuja renda per capita passou de $890 em 1950 para $52.966 em 2016, conforme consta na tabela. Atividade 4. Comparando o desempenho dos tigres asiáticos com o do Brasil e da Argentina, a que conclusão é possível chegar? Ao comparar o desempenho dos tigres asiáticos com o Brasil e também a Argentina, é possível concluir, com exceção de Hong Kong, o país tinha renda per capita superior a todos os tigres asiáticos em 1950, mas ainda inferior ao da Argentina, que teve renda per capita superior a todos os tigres asiáticos até cerca de 1980. Entre 1980 e 2016, o quadro mudou intensamente e os tigres asiáticos superaram significativamente argentinos e brasileiros. Atividade 5. O que difere os tigres asiáticos dos novos tigres asiáticos? Diferentemente dos tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos não melhoraram as condições de vida da população em geral. As condições de vida melhoraram principalmente para uma elite privilegiada e as desigualdades sociais se mantiveram. Como todo o Sudeste Asiático, esse grupo de países apresenta elevadas taxas de analfabetismo, elevadas taxas de mortalidade infantil e muitas pessoas vivem em moradias precárias.
Vamos agora à correção da semana 4 do PET 6 Geografia, nono ano. Atividade 1. De acordo com o texto da semana, as políticas de combate à fome adotadas ao longo das últimas décadas não foram totalmente eficazes, porque, observando o texto apresentado na semana, é possível concluir que as políticas de combate à fome não foram totalmente satisfatórias. Em um primeiro momento, porque se acreditava que o problema da fome estava relacionado à falta de alimentos disponíveis, não considerando que a produção de alimentos é suficiente. Porém, o acesso a ela não é universal. Em um segundo momento, porque não se trabalham as especificidades dos territórios em que a fome se apresenta, devendo ser direcionadas ações diretamente para suprir a fome originada por motivos diferentes. Atividade 2. De acordo com o gráfico apresentado no texto, qual a participação dos países da Ásia, Europa e Oceania entre a população subalimentada existente no mundo? Observando o gráfico apresentado durante a semana, conclui-se que a Ásia é o continente que apresenta maior número de pessoas em condições de subalimentação. Para efeito de comparação, a população subalimentada na Ásia é o dobro da africana, segundo o continente com maior número de pessoas nessa condição. Já os países da Europa e Oceania apresentam os menores índices de pessoas subalimentadas no mundo. Atividade 3. Qual é a sua visão sobre as políticas de combate à fome no lugar onde você vive? Essa resposta, nono ano, ela é pessoal, tá? Uma sugestão aí vocês conversarem com seus familiares, né? O que eles pensam das políticas públicas locais, né? Das políticas públicas, se é que elas foram criadas, né, pelo governo municipal para combater, né, a fome de parte da população aí no município de Diamantina, né? Identificar quais ações estão sendo realizadas, se elas existem, quais são, né, para o combate à fome, né, dessa população no município de Diamantina. Atividade 4. Elabore um pequeno texto que conecte o que foi estudado nessa semana com o gráfico acima. Então, vamos lá, pessoal. Devido ao aquecimento global, o clima está mudando cada vez mais e isso está causando danos em todos os sentidos, inclusive na produção agrícola. Consequentemente, haverá muitas perdas nas produções agrícolas devido à pouca resistência ao calor por parte das plantas, escassez de água potável e aumento de fenômenos naturais catastróficos como furacões e ciclones, ocasionando enchentes e erosões. É importante investigar os efeitos do aquecimento também em pastagens e animais para se tomar algumas iniciativas devido aos possíveis impactos, pois se não houver um esforço conjunto, as futuras gerações sofrerão com esse aquecimento. Estão sendo desenvolvidas novas variedades de sementes mais resistentes a essa temperatura que proporcionam maior produtividade. Existem várias maneiras de evitar a perda na produção, como tornar o produto mais resistente ao calor, deslocar o plantio para as regiões mais frias e estudar possíveis efeitos que a mudança climática pode causar
na agricultura, podendo assim se prevenir. Além disso, deve-se tentar reduzir as emissões de gases, como as tecnologias já existentes, utilizando mais fontes alternativas, fontes renováveis e recuperar solos degradados para o plantio ao invés de desmatar. Todas essas questões são relevantes, né, e são importantes para o combate ao aquecimento global e o melhoramento da produção para os agricultores, que deverão se atualizar quanto a esta questão e descobrir o que poderá ser um problema futuro ou imediato e encontrar soluções para tais situações. Terminamos aqui a correção do PET 6 de Geografia, semanas 1, 2, 3 e 4 do 9º ano.